Você é testemunha. Você é testemunha. Nesta manhã nós refletimos com os irmãos numa sugestão do pastor, esqueci o nome do pastor, fugiu da minha mente agora. Uma série de mensagens preparadas para missões mundiais, sugerindo exatamente os temas para ser trabalhado com as igrejas, a critério do pregador, também, de acordo com a unção do Espírito Santo de Deus, poder modificar ou não. E nós refletimos essa manhã sobre a vida que vale a pena ser vivida, baseada no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículos de 11 a 25. Os irmãos poderão acessar o YouTube e lá terão a mensagem desta manhã, ok? E podem também encaminhar a mesma. Refletimos sobre esta questão da vida que vale a pena ser vivida. E nesta noite nós temos também uma sugestão do pastor Luiz Roberto Silvado, também para missões mundiais, falando sobre a testemunha, ou a maneira de testemunharmos. E o texto está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44 a 48, e também Atos, capítulo 1, versículo 8. Sentados como os irmãos se encontram, o Tiago vai projetar, né, Tiago? O texto, nós vamos acompanhar então a leitura desse texto. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. Primeiro, Lucas 24, 44 a 48. Ok? Vamos ler também de forma alternada, tá, irmãos? Vamos participar também. Eu leio a primeira e a segunda, a gente lê juntos e assim por diante. Vamos lá? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Juntos, vamos ler? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Juntos? E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Faltou Atos 8. Chegou, vamos ler juntos aí? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O texto de Lucas termina dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. Nós vamos refletir agora exatamente nesta questão, cristão como testemunha do Senhor, o cristão como fiel testemunha dos feitos relacionados ao nosso Salvador Jesus, aquilo que fez desde os profetas, as profecias, como se cumpriram até os nossos dias e a projeção para se cumprir também. Testemunhas podem influenciar o destino eterno da alma das pessoas. Uma falsa testemunha pode contribuir para uma condenação, uma prisão perpétua, em países que tem a prisão perpétua, ou condenado à morte, no caso de forca, outro método de morte que há em outros países.
E então a influência de uma testemunha, ela pode ser positiva, como também pode ser altamente negativa e prejudicial. Então a testemunha pode influenciar para o bem e também pode influenciar para o mal. Como cristão, nós somos responsáveis por testemunhar de Cristo Jesus. Nós recebemos uma missão, uma comissão de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura se relaciona exatamente a todo o mundo ao nosso alcance. Então, qual é o todo mundo ao nosso alcance? Começa a nossa família, no nosso lar. É o nosso mundo que nós temos que influenciar. Mas se amplia na nossa Jerusalém, que é a nossa cidade, nós exercemos influência. Vai mais além, em Samaria, fora do nosso convívio, e assim até os confins da terra. Então nós somos desafiados a testemunhar do amor de Deus de maneiras mais diferentes, a provar e a mostrar com a nossa influência que verdadeiramente o plano de Deus para a salvação do homem é perfeito. E nós precisamos fazer com que outros assim conheçam. Nós começamos então dizendo que nós somos testemunha de profecias cumpridas. Esse arzinho na minha cabeça não brinca não. Me complica a vida, mas o outro lá não está funcionando. Então tem que aguentar por vocês, né? Mas me complica o som. Bom, nós somos testemunha de profecias cumpridas, né? Em sua estada na terra, desde o seu nascimento até a morte e ressurreição, Jesus testemunhou desses fatos, e nós vimos também, através da história bíblica, que mais de 300 profecias foram cumpridas só naquele período de anunciar a vinda de Jesus até a sua morte e ressurreição. E Jesus mesmo aqui enfatizou essas profecias que já tinham sido cumpridas e também aquelas que haveriam de se cumprir. Obrigado, valeu. Observe em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz: são estas as palavras que eu lhes falei, isso Jesus falando, né? São as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós temos vários salmos proféticos, a lei de Moisés. Então nós temos vários salmos que se cumprem. Nós temos profecias anunciando desde o Éden. Nós temos profecias que se cumprem. E Jesus está dizendo, era necessário que se cumprisse a meu respeito tudo o que de mim foi falado antes, tudo o que foi dito ao meu respeito. E assim se cumpriu. Nada do que acontece na história é por acaso, queridos. Nada do que acontece é por acaso. O que está acontecendo hoje na história do mundo não é por acaso, não é um acidente de percurso. Nada do que aconteceu na vida de Jesus foi simplesmente obra do acaso. Foi planejado por Deus. Foi um propósito definido por Deus. E esse propósito definido por Deus visava alcançar a você, alcançar a mim, alcançar toda a criatura. Por isso que Jesus diz, importa que esse evangelho seja pregado a toda a criatura, e vocês são testemunhas dessas coisas. Cabe a vocês fazerem isso. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico. E lá no capítulo 53, versículos 4 e 5, texto que nós tanto conhecemos, ele pôde projetar cerca de 700 anos de acontecer a morte de Jesus. Ele diz, ele foi traspassado
por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, esmagado, por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É interessante que o profeta fala como se já tivesse se cumprido, mas ele está projetando o futuro. Ele falou cerca de 700 anos antes de se cumprir. Mas ele já está profetizando os efeitos dessa morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi traspassado, a lança o traspassou. Ele foi ferido, ele foi esmagado, ele foi maltratado, ele foi esmagado moralmente, ele foi esmagado fisicamente. Ele foi menosprezado, ele foi humilhado, zombarias, escárnios, mais diferentes. Isaías já está anunciando, e Jesus está dizendo lá, está vendo? Está se cumprindo agora. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Miqueias, bem antes também, capítulo 5, versículo 2, ele diz: você, Belém Efrata, é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas é de você que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está projetando, dizendo, esse Jesus que vai nascer numa pequenina cidade de Belém, que parece ser a mais humilde de todas as cidades, e observe que Jesus vem nascendo na mais humilde das cidades, e não teve lugar para ele nas hospedarias. Foi nascer numa estrebaria. A menor cidade, e não tinha lugar, porque houve o censo, e naquela época tanta gente indo para se recensear. Não havia lugar mais para Jesus. Peregrinou de porta em porta, numa casa não se abriu para ele. O que Jeremias está dizendo aqui, que ele foi desprezado e tudo mais, ele foi rejeitado na hora de nascer. Nenhuma casa abriu para dizer, olha, tem um cantinho aqui. Foi numa manjedoura que ele foi encontrar um lugar entre o gado para nascer. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da terra, como diz o profeta, desde a eternidade, não teve lugar para nascer. Cumpre-se a profecia. Por isso Jesus diz, essas coisas foram ditas, convém se cumprir, e vocês são testemunhas dessas coisas. São vocês que vão proclamar essas coisas. São vocês que irão anunciar essas coisas. Nós somos testemunha do arrependimento para o perdão. Nós somos testemunhas de como o Espírito nos levou ao arrependimento dos pecados. Como recebemos o perdão de Deus. Você pode não saber falar nada a respeito da Bíblia, mas você pode dizer como você encontrou em Jesus o perdão e a salvação. Você pode dizer quem você era e quem você é agora. Você pode dizer como aquele cego que foi curado por Jesus e depois foi questionado, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu, mas ele é pecador. Ele diz, olha, se ele é pecador, se não é, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele teve o poder para me dar a visão, ele me curou, ele me restaurou a visão. Eu não sei como isso aconteceu. Você pode não saber pregar um sermão, eu também não sei. Pela graça de Deus, transmita a sua palavra. E tantos pregadores aqui também que têm sido usados por Deus nesse púlpito para trazer a palavra do Senhor. Somos o que somos pela graça de Deus. Podemos não saber pregar um grande sermão, um sermão eloquente.
mas podemos dizer como alcançamos o perdão em Jesus, como Ele nos livrou do poder do pecado, como Ele nos abriu os olhos para ver o seu incomensurável amor, o seu poder, a sua graça. E podemos dizer, eu era cego, eu era idólatra, eu era largado no mundo, eu era viciado em tudo que não prestava, eu era isso mais aquilo, mas agora eu sou uma nova criatura, porque Jesus entrou na minha vida, me transformou, me libertou do poder da maldição do pecado, eu sou uma nova criatura. Isso você pode dizer. Por isso que Jesus diz, vocês são testemunhas dessas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas que aconteceram com você, que aconteceram com a sua família, que aconteceu na minha família, todo mundo idólatra aos pés mesmo daqueles, minha avó morreu, nasci na minha lei, morro na minha lei velha, e assim por diante, agarrados. E um dia o Senhor Jesus entrou na família através do meu irmão mais velho, foi passando por mim, por outro irmão, por outra irmã, por minha mãe, primeiro meu pai, depois minha mãe, ou meu irmão, e a família foi alcançada pela graça do Senhor. Como aconteceu isso, não sei, mas uma coisa eu sei, nós éramos cegos e agora vemos. Somos testemunho dessas coisas. Daquele dia, quando eu ainda criança, aos 10 anos de idade, entrando numa igreja evangélica pela primeira vez, extasiado, porque o meu irmão havia dito para mim, olha, eu entrei numa igreja, ouvi um sermão maravilhoso, ouvi falar de Jesus, e Jesus entrou na minha vida, ele que me forçava todo dia a rezar um texto, não sei mais, quando eu ficava acordado, na hora que eu chegava para rezar com ele. Aí ele chega e diz, não, hoje a gente não vai rezar, a gente vai orar. Eu aprendi que a gente fala com Deus diretamente, mas como é isso? Eu não sei te dizer, mas eu aprendi, você vai saber depois. E aí no culto seguinte, eu quero ir também, ele me leva, eu entro naquele templo, extasiado, nunca tinha entrado. Ali a palavra de Deus fala no meu coração. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falei com meu irmão, nós vamos salvar agora a nossa família. Meu irmão saiu de São Paulo para ir lá na Bahia para testemunhar de Cristo para minha mãe, que era pedra dura no coração. Simplesmente mandou um recado para meu irmão, manda, meu pai estava lá, vem e traz meu filho, se ele quiser ficar lá, ele fica, mas vem e traz meu filho, que era eu, criança, né, lá, traz de volta. E meu irmão sai de São Paulo para ir lá no interior da Bahia, só para testemunhar, para falar do amor de Cristo, e minha mãe abre os olhos e se torna uma nova criatura. Eu não sabia pregar, ele falava do amor de Deus. Nós somos testemunhas dessas coisas, queridos. Nós podemos testemunhar do amor de Deus a cada lugar, cada oportunidade que surge. Eu sei que muitos irmãos aqui não acompanham as minhas reflexões diárias, algumas são simplórias até, mas eu faço isso, Deus tocou no meu coração e, de uma maneira, eu sei que de quase 1000 pessoas que recebem, talvez, não sei, 10%, não sei o que, ou 5 ou 10, não sei, que recebe, que reflete. Mas eu recebo a cada dia, quando eu começo a desanimar, eu recebo a mensagem de alguém que diz, não pare. Deus tem abençoado a minha vida através dessa palavra que você escreve a cada dia. Semana passada mesmo, eu estava estressado mesmo, falei, Senhor, eu não tenho condição de mandar, fiquei, não sei se foi 1 dia, 2 dias sem mandar, não, fiquei 1 dia, no segundo dia, recebi a mensagem de uma irmã, está tudo bem com vocês? A família de vocês está bem? Eu não conheço essa irmã, conheci através de uma live e vi, conversei, mas não conheço pessoalmente. E ela é preocupada com a minha família, está acontecendo, está tudo bem com vocês? Não, tudo bem. Aí, foi na hora que eu estava escrevendo a mensagem e mandei. Aí ela mandou a resposta na mesma hora. Eu perguntei por que ontem você não escreveu e hoje não tinha mandado, eu acabei de receber agora. É uma maneira como Deus tem me usado para compartilhar. Talvez os irmãos que aqui estejam, santo de casa não faz milagre, né? Talvez muitos aqui não acompanhem. Mas muitas vezes acontece, queridos, que, às vezes de madrugada, eu estou dormindo, aí já deitei com a ideia, amanhã não tem mensagem, porque num vento, sem inspiração, não tem. E às vezes eu acordo de madrugada, com aquilo que eu escrevo, assim na minha cabeça, direto.
E às vezes eu levanto, o Luiz nem vê, eu levanto, vou lá para a mesa e escrevo. Aqueles acrósticos que eu faço, que os irmãos acompanham, às vezes surge assim, não se diz do nada, né? Mas a gente sabe que não é do nada. O de hoje mesmo, não tinha nada, não ia escrever nada hoje. Mas eu peguei aquele primeiro texto, que fala sobre a grandeza de Deus. E Deus me falou ali de maneira assim tão clara. E aí comecei a orar e me veio outro texto na mente, e me veio aquela ideia de fazer o acróstico daquela maneira, não sei que os irmãos já viram hoje, mas se não viram, procurem ver. Surgiu aquela ideia de fazer, e já veio alguém me dizendo, que bênção, você me abençoou hoje com esta palavra. Nós podemos testemunhar do amor de Deus de várias maneiras, meus queridos. Você pode simplesmente pegar o telefone um dia assim e ligar para alguém que você nem imagina, Deus falou no seu coração, e você liga e dizer, está tudo bem com você, com a sua família? Eu estou te ligando apenas para dizer que eu estou orando por você. Estou orando por sua família. Amém? Você não imagina a bênção que é esta palavra na vida de uma pessoa que recebe essa mensagem sua. Você não imagina. Porque as coisas espirituais nós não sabemos dizer. Elas são incompreensíveis aos nossos olhos. Às vezes você recebe uma mensagem que abençoa a sua vida, aí você lembra de alguém lá no Nordeste que você lembrou agora, às vezes não é nem familiar seu, ou às vezes é. Você diz, vou mandar para ele, ou para ela. De repente o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, você manda e vai abençoar aquela pessoa lá, que você nem imagina. Ou você encaminha, ou você mesmo escreve, estou orando por você, hoje lembrei de você, estou orando por você e sua família. Manda um texto bíblico. Às vezes o seu vizinho ao seu lado, ao lado da sua casa, você não troca uma palavra sequer, não diz nem um bom dia. Muitas vezes ali você tem um campo missionário. Tem uma pessoa carente do amor de Deus, carente de uma palavra sua. E você tão somente dizer, olha, estou orando por você. Tem algum motivo que você quer que eu ore? Talvez só isto. Mas muitas vezes nós não temos sensibilidade para isso. Nossos familiares, tem mais jeito não, isso aí está perdido. Não tem nada perdido não, queridos. Não existe nada perdido para o Senhor não. Perdido para a sua mente, que se torna incrédulo, não acredita. Mas se você crê, se você dobra os seus joelhos diante do Senhor e clama ao Senhor pela salvação do seu ente querido, Deus vai operar, demore o tempo que tem que demorar. 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Na hora da morte, se converteu, foi para o céu, aleluia. Se converteu, mas você não perdeu a esperança. Abençoe a vida. Nunca diga algo que provoque rebeldia por parte da pessoa contra o Evangelho. Mas sempre diga uma palavra, Jesus te ama, Jesus pode falar ao seu coração. Você tem um campo missionário, nós somos testemunha do arrependimento, do perdão. Lucas capítulo 24, versículo 44 diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Onde é Jerusalém? A sua casa. Pregue arrependimento, abençoe vidas. Dê uma palavra de bênção, mesmo quando você recebe uma palavra de acusação, de alguma coisa que seja, retribua com a palavra de bênção. Você é isso, é mais aquilo, você é bênção do Senhor. Pastor, é querer demais, né? Não sou eu que quero, não. É o nosso Senhor Jesus que assim quer. O texto que nós lemos de manhã de Pedro, diz que ele nunca retribuía o mal com o mal. Ele era injuriado, mas não retribuía com injúria. Ele era acusado, mas não retribuía com acusação. Era agredido, mas não agrediu. E ele diz que deixou o seu exemplo para seguir as suas pisadas. Então, mesmo que venha uma acusação para você, abençoe, devolva em bênção, não retribua a maldição. Não receba a maldição e nem retribua a maldição. Você é isso, mas aquilo, não sou e você é bênção. Não recebe maldição e
Eu falei pela manhã, para você não ficar preocupado com aquilo que fala ao seu respeito. Sua responsabilidade é com Deus, é com o Senhor. Siga em frente. Deixe Deus tratar com o seu pretenso inimigo. Deixe Deus tratar. Deus vai cuidar. E você, cuide da sua vida com Deus. 4 atitudes que nos impedem de fugir do pecado. 4 atitudes que nos impedem de fugir do pecado. Primeira, achar-se infalível. Tem gente que acha que não tem pecado nenhum. Arrepender de quê? Eu faço isso. E começa a descrever as boas obras que faz. Boas obras que o profeta Isaías comparou com o trapo de imundícia. Que é um trapo de imundícia? Algo que tem algum valor? Não. Então as suas boas e agradáveis obras de bondade diante de Deus significa nada se essas obras não forem para glorificar o Senhor. Se você não faz essas obras para glorificar a Deus, as suas obras não têm valor nenhum. Se você faz para se mostrar que é bom, não tem valor nenhum. Me arrepender de quê? Eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. Às vezes tem uma língua quilométrica, não faço mal a ninguém. Né? Odeia, não faço mal a ninguém. Critica, não faço mal a ninguém. E assim por diante. É bom aos seus olhos. E o escritor sacro diz, tem gente que é boa aos seus olhos, mas nunca se libertou da sua imundícia. Encontramos lá em Provérbios, não sei qual é a referência agora, mas está lá em Provérbios. Correto? Então observe bem, achar-se infalível. Segundo, racionalização. Ninguém é perfeito, também não sou. Bela justificativa, né? Eu faço isso, mas ninguém é perfeito. E daí que ninguém é perfeito? Deus quer de você perfeição. Mas como assim? Porque Ele é perfeito. E diz, sejam santos porque eu sou santo. A santidade de Deus é o nosso parâmetro. Ele quer a nossa perfeição. Então ninguém é perfeito? Claro que não. Mas podemos ser perfeitos no Senhor. Eu vou me conformar com o meu erro porque eu não sou perfeito? Falei pela manhã sobre a feiura. Eu vou me conformar com a minha feiura, sou feio mesmo, vou andar relaxado de qualquer maneira? Eu não, vou dar uma caprichada para melhorar o visual. Não é não? Vou dar uma caprichada, uai. Ninguém é perfeito, mas eu posso ser melhor do que o que eu sou. Não melhor do que o outro, posso ser melhor do que eu sou. Então, nada de racionalização. Terceiro, autocomiseração. Eu sei que eu sou pecador, mas eu não mereço o perdão do Senhor. Hipócrita. Não está dizendo de coração, não. Porque, claro que você não merece, ninguém merece. E nós sabemos disso. Porque os méritos é do Senhor, da graça do Senhor. Mas o problema é que a afirmação vem de um tamanho de uma hipocrisia. Eu não mereço. Não adianta, eu não mereço. Sai dessa. Quarto lugar, não confessar os erros a Deus. Eu sei que eu errei, né? Mas Deus vai me perdoar. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus vai me perdoar. E volto a errar de novo. E volto a errar de novo. Que adianta você reconhecer o erro se não confessa a Deus? Que adianta você reconhecer o erro se não deixa? O que o escritor sacro diz? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessou, deixou, alcança misericórdia. Não deixou, vai pagar o preço. Achar-se infalível? Ninguém. Arrepender de quê? Não tem de que me arrepender? Cuidado. Racionalizar, ninguém é perfeito. Não é, mas você pode ser melhor do que você é. Autocomiseração, eu não mereço. Não merece mesmo, mas você pode confessar. Não confessar os erros, eu errei, mas Deus vai me perdoar. Vai esperando que Deus vai te perdoar amanhã e continua pecando. Vai nessa. Sem arrependimento não há remissão de pecados. O que o evangelista, o apóstolo João diz em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, o que diz?
Bota na tela aí, meus queridos. Vai lá. Mais na frente. Isso, vamos lá? Se confessarmos, Ele é fiel para e nos de toda, mas para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele nos purifique de toda injustiça, para mostrar a sua fidelidade. O que nós precisamos fazer? Confessar. E para confessar eu preciso o quê? Me arrepender. Se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há perdão. Se não há perdão, não há justificação. Não há santificação. Não há purificação. Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso confessar o meu pecado. Arrependido, confessar o meu pecado. Para que, uma vez confessando o meu pecado, eu seja purificado de toda a injustiça. Se eu erro, mas eu espero que Deus me perdoe quando Ele quiser, se assim quiser, eu estou dizendo, eu não estou arrependido nada. Eu errei, mas e daí? Quem não erra? Eu sou imperfeito, mas quem não é? E assim por diante. Assim não dá. Para ser feliz, como se diz, né? Somos testemunhas às nações também. Nós somos testemunhas de profecias cumpridas, nós somos testemunhas do arrependimento e do perdão, e com isto nós somos testemunha às nações. Somos escolhidos por Deus para testemunhar às nações, começando onde estamos. Eu falei no início da reflexão que o mundo, as nações, é o nosso ciclo. Começa na nossa família. O apóstolo Pedro diz que quando o marido ou a marida, né, não são cristãos, não são salvos, eles são santificados pelo cônjuge que é salvo. Ao invés de você amaldiçoar o seu cônjuge que não é salvo e que não quer entregar a sua vida a Jesus, você pode ser bênção na vida dele, se ele consente viver, dele ou dela, falando cônjuge, né? Se consente viver, então você pode abençoar a sua vida, ser testemunha do Senhor na vida dessa pessoa, até que ela entenda que ela precisa realmente de Jesus. Você vai abençoá-la enquanto pode. Começa aí a sua nação, o seu ciclo, que se estende nos seus filhos, na sua família, que estende nos seus familiares, que se estende no seu ciclo de relação social, no trabalho, na escola, onde você está. É um campo missionário, é uma nação ao seu alcance. Não tem desculpa. Somos testemunhas. Olha o que diz o evangelista Lucas aí, narra as palavras que ele diz, versículo 47 e 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém, na sua casa. Vocês são testemunha dessas coisas. Tivemos o privilégio de ser portadores da esperança de uma vida melhor aqui e na eternidade. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só para ser bênção, para sorrir e dizer eu sou propriedade de Deus? Veja a segunda parte do versículo. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos escolhidos, fomos chamados, fomos santificados, fomos purificados, para cruzar os braços e dizer, que bom que eu sou salvo. Não! Foi para proclamar as grandezas do Senhor. Esta responsabilidade é minha, é sua. Não é só do pregador que está aqui, outro que vem pregar, o professor da EBD,
na sala infantil, na sala de jovens, onde está. É muito fácil testemunhar assim. Mas é onde nós podemos alcançar vidas com a palavra do Senhor. Somos testemunhas dessas coisas. Deus tem um propósito para a vida de todos os cristãos. Qual é o propósito? Anunciar e dar evidência do amor do Senhor onde estiver. Ou melhor, onde Ele nos colocou. Eu estou aqui, mas eu queria estar era nas Europa, né? Muito melhor por lá. Mas Deus quer você aqui. Eu queria ser um missionário lá na China. Seria bom demais ser missionário lá. Você não é missionário aqui, você quer ser missionário na China. Você não prega aqui com toda a facilidade que tem, vai pregar na China com toda a dificuldade que existe lá. Você e eu temos dever de compartilhar o que Deus tem feito em nós, na vida de nossas famílias. E como o Evangelho nos alcançou. Nós temos o dever. Queridos meus, pense agora, por um momento, na sua família. Pense naquele coração mais duro que você possa imaginar, que você já falou do amor de Deus para essa pessoa, para esse seu parente, seu irmão, seu primo, seu tio, sua tia, sua avó. Pense agora. Quem é essa pessoa? Você pode imaginar agora? O seu íntimo. Pastor, eu já falei tanto de Jesus para essa pessoa, não tem jeito não. Você sabia que tem jeito? Você sabia que essa pessoa está esperando de você uma palavra de bênção? Você sabia que ainda nesta noite, você pode mandar uma palavra de bênção para essa pessoa onde ela estiver e dizer: Jesus te ama e Jesus quer transformar a tua vida. Creia. Sai com essa história para lá. Só quero te dizer isso. Jesus te ama e quer transformar a tua vida, quer perdoar os teus pecados. Se você pode falar isso pessoalmente, no amor do Senhor, você fala. Se você não puder, manda uma mensagem. Se puder, faça uma ligação. Mas se você sentir que deve falar a alguém, hoje à noite, faça isso. Fale. Comece agora. O que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho, anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 3. O apóstolo João está dizendo aqui, a nossa comunhão é com o Senhor, é com o Senhor Jesus. Concluindo, queridos, alguém disse que é hipocrisia enviar missionários, orar por eles e contribuir para missões, se não sou missionário onde vivo. Eu vi essa frase, eu não sei quem é o autor, eu comecei a refletir aqui. Duas maneiras de você analisar essa frase. A primeira é entender que realmente é hipocrisia tão somente mandar missionários, orar por missionários, quando nós não queremos ser. Quando a missão a nós confiada, nós não cumprimos. Nós mandamos missionários, oramos pelos missionários, dizemos que missões é de Deus, é do Senhor, quando nós mesmos não desempenhamos a função que nos foi confiada. Analisando por esse prisma, é hipocrisia. Por outro lado, também é hipocrisia quando você justifica: se eu não sou missionário aqui, eu também não tenho que sustentar os missionários lá fora. A hipocrisia é dobrada. Porque além de você não ir, não contribui. Nem faz, nem manda fazer. Nem faz, nem sustenta os que estão fazendo.
Aí é hipocrisia dobrada. Porque se você não faz, mas manda, você é hipócrita em não fazer. Tudo bem, se é isso que o autor quis dizer, né? Mas é uma hipocrisia maior é você nem fazer e nem sustentar quem faz. As duas coisas precisam ser feitas. Jerusalém, você pode fazer. Judéia, Samaria, os confins da terra, você pode sustentar quem vai. Se você não pode ir. Você é o missionário chamado por Deus para ser testemunha. Onde você vive, trabalha e estuda, ali você é chamado para ser um missionário. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na sua vizinhança, você é um missionário onde você trabalha, você é um missionário onde você estuda, você é missionário onde você está. Com quem você trabalha? Quantas vezes já compartilhou o amor de Deus com essa pessoa com quem você trabalha? Fala sério. Você está preocupado com as pessoas que trabalham com você, que estudam com você? Você compartilha realmente o amor de Deus? Você testemunha do amor de Deus? Você se preocupa que aquela alma está indo para o inferno? Seus familiares que estão indo para o inferno sem Cristo, você tem preocupação com eles? Você sente o drama daquela vida no inferno? Enquanto você acha que eu estou salvo mesmo, estou seguro, vou para o céu. O resto que se dando, como se diz, né? Será que realmente é uma expressão de salvação? Veja que Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tiago diz que as obras mostram a nossa fé. Então, como é que nós demonstramos que nós somos verdadeiramente salvos? É quando nós testemunhamos de Cristo Jesus. Quando nós temos prazer em compartilhar o amor de Deus. Quando temos prazer em dizer, só Jesus Cristo salva, porque Ele salvou a minha vida, Ele me transformou, eu sou uma nova criatura. Ele operou um milagre na minha vida, na minha família, pode fazer também na tua família. Não custa nada isso não, queridos. Tem gente que gasta o tempo todo falando um tal de Mengo, de Vasquinho, de não sei mais o que lá, não sei o que lá, essas coisas pequenininhas que não tem sentido nenhum. Tem gente até falando de peixinho por aí. Essas coisas são besteiras. De pozinho de arroz, não sei mais o que lá, isso é bobagem. Isso aí é fácil de falar. Mas é mais fácil falar de Jesus, queridos. É muito mais fácil. E mais gostoso falar desse amor de Jesus. Você é testemunha de que as profecias foram cumpridas em Cristo. Você é testemunha de que sem arrependimento não há perdão de pecados. Você é testemunha de que é o Espírito Santo de Deus que opera na sua vida. Você é testemunha do amor de Deus. Pense, olhe ao seu redor. Na sua vizinhança, muitos nem virão à igreja. E não ouvem falar do amor de Deus porque detestam, não querem nem ouvir uma mensagem no rádio, alguma coisa que não ouvem. E não entram numa igreja. E não querem ouvir você falar também. Você pode primeiramente dobrar os seus joelhos e interceder por essa pessoa. Adote hoje uma família na sua vizinhança para você orar. E peça a Deus uma oportunidade de compartilhar com essa família. Convide um dia essa família para tomar um chá na sua casa. Que é isso, pastor? Está querendo demais, né? Convide. Arranje um chazinho lá e convida a família para ir lá tomar chá com você. Ah, mas não posso fazer um banquete não. Estou falando para você fazer um banquete não, faz um chazinho mesmo. Chazinho de erva cidreira que tranquiliza, acalma. Faz isso. Comece a fazer isso. Muitos irmãos não convidam nem o pastor para ir na sua casa. Então, entendeu como é a questão? Faça isso. Faça isso. Faça isso em nome de Jesus. Tenha prazer em testemunhar. Nós somos testemunhas destas coisas. Nós somos testemunha dessas coisas. Não existe outro missionário em Jerusalém. No seu trabalho, na sua escola, no seu ciclo social. Não tem outro missionário não, é você. Creia nisso, é você que Deus colocou ali. Você não mora na rua que sobe e desce, o número desaparece, você não mora ali por acaso não. Deus te colocou ali. Te colocou para quê?
Deus nos dê saudável entendimento para percebermos quão grande privilégio nós temos como testemunhas da mensagem redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos dê um saudável entendimento para entender que somos testemunhas dessas coisas. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, fala com Deus agora. Pergunta ao Senhor: Senhor, eu estou sendo testemunha fiel tua? O Senhor está satisfeito comigo? Na minha Jerusalém? O Senhor me colocou ali como missionário. Estou sendo missionário onde o Senhor me colocou? As pessoas com quem eu tenho contato diariamente, eu tenho aproveitado para ser testemunha dessas coisas? Eu tenho me deixado usar pelo Senhor como instrumento da sua graça? Porque se você não tiver amor a esta obra na sua Jerusalém, dificilmente você vai ter amor aos confins da terra. Pense bem que lá onde você trabalha, ao seu lado no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, no seu ciclo de relacionamento, na sua família, tem alguém que está caminhando a passo largo para o inferno. E muitas vezes você até, não digo você aqui, mas muitos desejam, até chegou a desejar que vá mesmo. Eu já ouvi de crentes, falsos crentes, dizer: ele merece o inferno mesmo e para lá que ele vai arder e queimar até. Que não aconteça isso comigo, com você, em nome de Jesus. Senhor nosso eterno Pai, obrigado por falar aos nossos corações, Senhor, por nos ministrar a Tua palavra. E nessa noite aqui estamos ouvindo a Tua voz, ó Deus, através da mensagem que nos foi enviada. Que o Teu Santo Espírito complete em nossos corações e nos faça perceber quão grande privilégio nós temos de sermos testemunhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nosso eterno Salvador e Senhor. Leva-nos aos nossos lares agora, Pai, com o firme propósito de nos deixar usar pelo Senhor, para que a Tua glória seja manifesta em nós e através de nós alcance os céus, com vidas salvas para o Teu reino santo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.